Boa noite, graça e paz, queridos. Vamos dar início à nossa celebração dessa noite. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui. Você que está aí, fique de pé, vamos adorar o Senhor com a nossa oração. Você também que está assistindo pelo Facebook, que Deus esteja abençoando a sua vida, que você seja edificado pela palavra do Senhor, que a bênção do Senhor alcance sua casa nessa noite. A palavra do Senhor diz que esse é o dia que o Senhor fez, né? Alegremos e regozijemos no Senhor. Então é motivo de nós adorarmos ao Senhor. E você pode fechar os seus olhos nesse momento. Vamos começar esse culto adorando ao Senhor, orando, apresentando esse culto diante do Senhor. Comece a declarar ao Senhor palavras de adoração, palavras de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. Eu não sei como você chegou aqui, mas independente da situação, que você possa adorar ao Senhor. Pai, nós bendizemos a Ti nessa noite. Deus, nós Te adoramos. Senhor, nós bendizemos a Ti porque Tu és o nosso Deus. E nós estamos aqui, Pai, reunidos para adorar aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Por isso nessa noite, Pai, como igreja do Senhor, nós nos reunimos para dizer, Senhor, que Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, Pai, em nossa vida. Cumpre em nós o Teu propósito nessa noite. Ministra no nosso coração que todo impedimento, toda preocupação, toda ansiedade, Pai, tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa adoração, nós queremos lançar sobre o Senhor. A Tua palavra diz que nós temos que lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Tu é aquele que cuida de nós. E nós estamos aqui nessa noite porque nós reconhecemos, nós entendemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso nessa noite, Pai, receba a adoração do nosso coração. Ministra, ó Pai, em nós, por meio da Tua palavra. Senhor, também nessa noite é uma noite especial. Hoje nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor, o Teu memorial, lembrando que o Senhor morreu pelos nossos pecados, mas celebrando a Tua ressurreição. O Senhor morreu, mas o Senhor ao terceiro dia ressuscitou. E nós adoramos a Ti, nós Te celebramos e nós dizemos, Senhor, nós Te amamos. Fala conosco e receba a adoração do nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar adorando ao Senhor agora, nesse momento. Hoje é uma noite especial. É culto de Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor para nós, cristãos, é uma noite de adoração. É uma noite de festa. É uma noite de celebração, onde celebra a ressurreição do nosso Deus, amém? Através da cruz do Calvário, Deus levou os nossos pecados. E aí nosso velho homem morreu. E através da cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, nós temos nova vida através da cruz, amém? Vamos adorar ao Senhor. Graça e paz, igreja. Tá fraco ainda. Graça e paz, igreja. Aleluia. Quantos estão felizes essa noite? Glória a Deus. O Senhor Jesus é presente neste lugar. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. O Senhor Jesus está aqui nesta noite para abençoar a tua vida, para trazer a ti aquilo que tantos almejam. Aleluia. Vamos lá, Luquinha. Vamos no bumbo aí, vai. Vai lá, Luquinha. Glória a Deus. Louvado, Senhor, seja o Teu nome, Pai. Vamos na palma da mão. Senhor Jesus está no lugar. Aleluia, louvado, Senhor, seja o Teu nome, Pai. Estamos aqui para Te adorar, Senhor. Obrigado, Pai. Deixou Sua glória, foi por amor, foi por amor. Aleluia. E o Seu sangue derramou em grande amor. Obrigado, Senhor. Naquela via dolorosa se entregou. Obrigado, Pai. Eu não mereço, mas Sua graça me alcançou. Eu me rendo ao Seu amor. Diga ao Senhor. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo. Deus, Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida,
Senhor Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Diga, Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, mais uma vez, mais uma vez. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, Pai. Eu me rendo ao seu amor. Diga aí. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Oh, Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz. Grande Deus, Santo de Israel, luz do mundo, aleluia, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Diga assim agora ao Senhor: eu me rendo. Nós nos rendemos ao Pai. Sim, Senhor Jesus. Aleluia. Sim, ó Pai. Eu me rendo. Eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela, Cordeiro de Deus. Ele está aqui nesse lugar. Grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Oh! Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor, Senhor, a tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Aleluia. E a tua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Aleluia. Aleluia. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Maravilhoso estar na casa do Senhor e adorar, né? Dá vontade de saltar de alegria quando nós estamos na presença do Senhor. Eu quero ler um texto com você. Nós vamos estar fazendo o nosso momento ofertório, que está lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. E tem um bicho aqui no meu cabelo. Só não pode entrar na boca, né, gente? Se for no cabelo, tá bom, né? Capítulo 9 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aí atrás da sua cadeira ou à sua frente tem um envelope e você pode ficar à vontade para ofertar. A oferta, ela não é obrigatória, ela é voluntária, se você sentir no seu coração, amém? Texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: e isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Até aqui somente. Algo interessante, esse texto fala da sementeira e a colheita, né? Paulo usa aqui a semente como símbolo, né? A oferta como símbolo de uma semente. E ele diz que a nossa oferta ou a nossa colheita é proporcional à nossa semeadura. Aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco, mas aquele que semeia com abundância, ele vai colher com abundância. Ele fala sobre esse princípio, mas o que me chama a atenção
nesse texto, que ele diz a motivação da nossa oferta, como tem que ser a motivação, qual a motivação da nossa oferta e a forma que nós temos que ofertar. Ele diz, cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração. Ou seja, a oferta ela não pode ser obrigatório, ou algo por obrigação, ou algo por constrangimento, mas ela tem que ser movida por amor. Quando nós ofertamos, nós estamos fazendo porque nós amamos o Senhor, nós amamos a casa do Senhor, nós entendemos que a casa do Senhor é mantida através da nossa oferta. E o texto diz, Paulo diz que não pode ser com tristeza, ou por necessidade, eu vou abençoar a igreja, ou eu vou ofertar porque eu preciso que Deus me abençoe. Não é uma barganha, não é por isso, não pode ser com essa motivação. A motivação tem que ser, Senhor, eu estou abençoando a sua casa, porque mesmo com pouco, mesmo com o que eu tenho, eu posso em amor adorar o Senhor, eu posso semear no teu reino como uma semente, e eu sei que a consequência ela vai brotar, eu vou colher, mas a motivação é por amor. E eu quero fazer, Senhor, com alegria. Eu sempre falo isso, quando você vai dar um presente para alguém, você vai assim, toma aqui, né? Não, você vai o quê? Olha, eu comprei algo para você. Você faz com alegria. E quando você pode receber algo simples, algo pequeno, mas se você vê a alegria naquela pessoa, ela entrega um chocolate, ou eu sempre falo chocolate, né, gente? Um chocolate, a primeira coisa que vem na cabeça, né? Ou outro presente qualquer, a pessoa faz com alegria, aquilo toca no nosso coração, não é? E da mesma forma o Senhor, quando nós fazemos por amor e com alegria, isso agrada o coração do Senhor. E eu quero pedir mais uma vez que você se coloque de pé. Nós vamos orar, abençoando a nossa oferta. Você também que trouxe o seu dízimo nessa noite, você vai poder estar dizimando a casa do Senhor, também em sinal de obediência e fidelidade ao Senhor. E nós vamos apresentar nossas ofertas, os nossos dízimos, e depois as diaconisas vão passar aí e vão recolher, amém? Feche os seus olhos, vamos apresentar ao Senhor, consagrar. Pai, nós bendizemos a Ti nessa noite. Senhor, nós Te adoramos nessa noite por poder ofertar a Tua casa. Muito obrigado, Pai, por essa semente que o Senhor nos dá. Nós entendemos, Pai, que tudo que nós temos vem do Senhor, tudo é Teu. E nós fazemos com o nosso coração cheio de amor, entendendo, Pai, que a Tua casa, a Tua obra é mantida através das nossas contribuições. Também consagramos a Ti, Pai, cada dízimo nessa noite. Abençoa a fidelidade do Teu povo. A Tua palavra diz que o Senhor abre as janelas dos céus e abençoa quando nós somos fiéis ao Senhor. Nós também queremos abençoar aqueles que não puderam ofertar. Tu conheces o coração de pessoas aqui que não poderão ofertar nessa noite. E, Senhor, eu quero declarar que o Senhor opere um milagre, que o Senhor abre portas na vida dos Teus filhos, que o Senhor prospere de maneira poderosa. Louvamos a Ti, consagramos a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Vamos adorar mais uma vez ao Senhor, enquanto você está ofertando a casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, adorar ao nome do nosso Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Ele é um Deus que provê. Ele é um Deus que tudo faz. Ele é um Deus que está presente naquele momento em que você acha que não tem mais jeito. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Declare com toda a tua força essa noite: temos um Deus verdadeiro, um Deus que olha, que cuida, que guarda. Temos um Deus, temos um Deus. Aleluia. Adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Mas, Senhor Deus, a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Diga: eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me
Nos alegramos, ó Pai, com a tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Pois tu tens, Senhor, feito, o Senhor tem guardado, Pai, o teu povo aqui na terra. O Senhor tem feito os milagres, o Senhor tem feito as maravilhas, o Senhor tem provado que tu és Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos guarda, aquele que cuida, aquele que faz. Tu és Deus, Senhor. Nós te amamos e declaramos isso esta noite, não apenas pelo que tu faz, ó Pai, mas por quem tu és, Senhor. Oh, Pai, aleluia. Diga, eu tenho um Deus. Aleluia. Aleluia. Desespero me tomar, uma Situação que esteja, situação, o controle está na palma de suas mãos. Diga mais uma vez. Eu tenho Deus que não vai deixar a luta me matar. Desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, controle está, aleluia, na palma de suas mãos, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Diga, eu creio. Alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Pra figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da liberdade. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da liberdade. todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga, Senhor. Ainda que a figueira pode estar tudo acabado, meu irmão. Mesmo que a tua esperança esteja lá no fim, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Nos alegramos, ó Pai. Todavia, Senhor, nós alegraremos, ó Pai. Nós nos alegraremos com a tua presença, Senhor. Deus, salva de palmas ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és o Deus. Tu és o Deus, Pai. Tu és o Deus. Oh, Senhor. Meu irmão, sinta a presença do Senhor Jesus. Traz a tua memória nesse momento de onde o Senhor te tirou. Se nós estamos aqui esta noite, é pela misericórdia do nosso Deus. Traga a tua memória, traga a tua memória. Oh, Senhor, tu és bom, Pai. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado,
eu falar, tu cantavas sobre mim, oh Pai. Tu tens sido tão bom pra mim. Por mais que a gente não perceba, Ele é bom. Soprasse tua vida em mim, Senhor Deus. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que Deus traz 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Oh, Senhor, Tu és bom, meu Pai. Tu és bom, Pai. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Obrigado, Senhor. Tu tens sido tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Tu és bom, Tu és bom. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, libertas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Das luzes para a sombra, escala montanhas pra mim. Sim, Senhor Deus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Aleluia. Das luzes para a sombra, escala montanhas. Aleluia, obrigado, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare, declare. Das luzes para a sombra, escala pra me encontrar. Destrói as mentiras pra me encontrar.
melhor salva de palma ao Senhor Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, queridos, amém. Quem já tem sentido a presença do Senhor aqui nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor, do pão e do vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida. Mas antes, o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quase que eu engoli um mosquito aqui agora, em nome de Jesus. Está queimado. Olha, parou na beirada, né? Primeiro Reis, capítulo 2, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Eu quero falar um pouquinho sobre alguns princípios para uma vida bem-sucedida. O Senhor Deus, Ele, primeiro alvo do nosso Senhor na nossa vida é nos salvar. Esse é a primeira obra que o Senhor Ele quer gerar na vida do homem, é a salvação. É a primeira e a maior e a mais importante obra que o Senhor quer fazer na nossa vida, que nós acabamos de cantar, né? O impressionante amor de Deus. Agora, depois que o Senhor Ele nos salva, então Ele quer fazer da nossa vida aqui na terra algo que seja uma história de vitória. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que as nossas boas obras glorificam ao nosso Pai que está no céu. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: uma vida bem-sucedida, uma vida de um cristão bem-sucedida aqui na terra, glorifica ao Senhor. Amém ou não amém? E a história que nós vamos começar a ler aqui, nesses 4 versículos, conta a história de um homem que foi muito bem-sucedido, teve os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, como qualquer homem, mas aqui ele está bem próximo de começar a reinar sobre Israel. E então o seu pai, ele dá a ele conselhos, ele dá a ele princípios para que ele seja abençoado na terra. Eu vou falar sobre isso aqui nessa noite. 1 Reis capítulo 2 diz assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e seja homem. Vamos lá. Eu vou falar e você vai repetir: esforça-te, pois, e ser homem. Agora olha o versículo 3: e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores.
para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém. Davi está no final da sua vida, aquele grande guerreiro, está no final da sua vida, ele está prestes já a morrer, e ele precisa dar os conselhos finais para o sucessor dele, que é Salomão, que se tornou também um dos maiores reis da história de Israel. Os dois maiores reis da história de Israel é Davi e Salomão. E quando nós olhamos, para essa história, nós vamos ver na vida de Salomão a graça de Deus. Nós vamos ver na vida de Salomão, o poder de Deus operando, além, daquilo que o homem pode fazer. Porque Salomão, muitas pessoas às vezes não sabem disso, porque nós estudamos às vezes a história, o reinado de Salomão, e poucas vezes nós estudamos o início da vida dele. Salomão, ele era um dos mais desacreditados filhos de Davi. Por quê, pastor? Porque quem era Salomão? Salomão era filho de Davi, como eu falei, com Betseba. Betseba foi a mulher que adulterou com Davi, cometeu aquele pecado, e por causa disso houve uma grande destruição dentro da casa de Davi. Então a Bíblia diz que ela fica grávida de Davi no adultério, e ela perde aquele bebê. Davi, ele mata o marido de Betseba, Urias, e acontece toda aquela situação de crise dentro do reinado de Davi por causa desse pecado. Mas a Bíblia mostra que depois que Betseba ela perde esse menino, Davi ele se casa com Betseba, e então depois vem um segundo filho que veio a ser Salomão. Então Salomão era filho da mulher que adulterou com Davi. Essa era a marca, esse era o estigma que existia grudado à história de Salomão. Mas uma coisa interessante, como o apóstolo Paulo fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E então, se nós olhássemos para os filhos de Davi, nós não daríamos a Salomão o direito de ser o sucessor, até porque na própria sucessão haviam outros irmãos que eram mais velhos do que ele: Aminon, Absalão e Adonias. E quando nós olhamos a história, nós vamos ver que morre então Aminon, morre Absalão, e fica Adonias, que era mais velho que Salomão. Mas Deus escolhe Salomão. Olha que coisa tremenda. Deus não escolhe Adonias, ele não era o primogênito de Davi, mas mesmo assim ele veio a ser o grande rei Salomão, o homem mais sábio e o homem mais rico da história de Israel. Pastor, o que isso mostra? Isso mostra a graça de Deus. Isso mostra a misericórdia do Senhor. Aleluia. Salomão, ele não tinha nada para ser bem sucedido, mas ele foi, porque ele acreditou. Aleluia. Ele acreditou na promessa e ele agarrou a oportunidade. O apóstolo Paulo, ele fala de uma forma muito clara isso, quando ele escreve lá na primeira carta aos Coríntios,
no capítulo 1, ele fala sobre essa graça do Senhor. Ele fala sobre o prazer que Deus tem de escrever essas histórias surpreendentes. E ele diz, olha, mas Deus, versículo 27, 1 Coríntios 1, 27, mas Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha só o que Paulo vai falando. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, aleluia, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aleluia. Então no versículo 31 diz assim, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, Deus, Ele gosta de pegar aquele camarada, aquela mulher, aquela pessoa que a humanidade despreza, que a humanidade desacredita, que a humanidade não tem expectativa nenhuma, e escrever uma história surpreendente a partir daquela pessoa. Por que isso, pastor? Porque quando as pessoas olham para a história, dizem assim, olha, humanamente era impossível, foi a graça de Deus. E Salomão é uma história assim. Salomão, ele não tinha nada para ser bem sucedido, mas ele foi. E muitas vezes, irmãos, nós somos como Salomão. O nosso passado, ele não projeta um futuro glorioso. Muitas vezes, nosso passado não indica que haverá uma vida de sucesso. Mas preste bem atenção no que eu vou falar para você. É nessa hora que entra a graça de Deus. É por isso que Paulo escreve. E Paulo está falando dele mesmo. Ele era um perseguidor, e agora o perseguidor é o maior pregador do evangelho. Agora o perseguidor é o maior plantador de igrejas. Agora o perseguidor é o homem que espalhou o evangelho do Senhor Jesus pela Ásia e pela Europa. As pessoas olhavam para o apóstolo Paulo, na época ainda Saulo, ninguém acreditava. Deus, Ele escolhe aquilo que não é, aleluia, para que apenas o nome dEle seja glorificado. Por isso, independente do nosso passado, por isso, independente do nosso histórico familiar, por isso, independente do nosso grau de conhecimento, ou da nossa classe social, nós precisamos entender que, se aplicarmos os princípios da palavra de Deus na nossa vida, aleluia, você terá um futuro bem sucedido. É isso que Davi está falando para Salomão. Meu filho, se você fizer como eu fiz, se você obedecer, se você andar nos meus caminhos, se você viver a palavra do Senhor, é isso que Ele está dizendo. Olha, tudo que você fizer, e por onde você for, o que você construir, e onde você pisar, é isso que Davi está falando. No lugar onde você estiver, e aquilo que você desenvolver, você vai prosperar e será bem sucedido. Aleluia! Então você tem um futuro que o Senhor projetou dessa maneira. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Mas para isso, a gente precisa entender esse princípio. Porque no final da vida, Salomão fez o quê? Salomão deixou de aplicar isso. E enquanto ele aplicou o princípio que o pai ensinou, ele foi vencendo, ele foi alcançando, ele foi crescendo. Quando ele parou de aplicar, ele parou de receber.
Então o segredo para uma vida bem-sucedida é aplicar, aleluia, aquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Primeira coisa que você precisa aplicar no seu coração é que a fé a fé e o desejo profundo são matérias-primas para você desenvolver e alcançar os sonhos. Diga assim, a fé. Diga, a fé e o desejo profundo. Fala, são as matérias-primas para eu alcançar o meu sonho. Nós precisamos entender isso. A falta de fé, a falta de fé, a falta de desejo, ela vai resultar em fracasso. Porque tem muitas pessoas que falam que tem fé, mas é uma fé vacilante. Na hora do culto, na hora do louvor, na hora da mensagem, ele acredita naquilo que Deus pode fazer, mas quando chega na segunda-feira, na primeira dificuldade, ele já está olhando para trás, ele já está recuando. É uma fé vacilante. Então muitos cristãos, eles não são bem-sucedidos na vida simplesmente porque eles não desejam isso de maneira verdadeira. Isso precisa arder no nosso coração, irmãos. Amém ou não amém? Eu gosto muito desse versículo que está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz assim, olha, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. O que Deus está falando? Olha, na hora da angústia você não pode entregar os pontos. Na hora da angústia você não pode dar espaço para fraqueza. É justamente nessa hora que você precisa mostrar força. É nessa hora que você precisa mostrar fé. Porque se você der espaço para fraqueza, a angústia vai te dominar, a angústia vai te engolir. Então se você se mostra fraco no dia da angústia, você não vai ter força para superá-la. Então preste bem atenção, como você tem reagido no momento da angústia. Como você tem reagido no momento da dificuldade. Jesus, uma vez, ele falando sobre seguir a ele, viver o discipulado. Jesus, ele disse assim, olha, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo quando ele fala isso para os discípulos? O que Jesus estava dizendo aqui era o seguinte, irmãos, olha, se você desejar profundamente ser meu discípulo, você vai alcançar o sonho. Mas se não tiver uma fé e um desejo profundo, você não vai aguentar carregar a cruz. É isso que Jesus está falando. Você precisa ter isso definido no teu coração. É isso que o Senhor estava falando, Então tudo, guarda isso no teu coração, tudo que você vê é um sonho que se materializou. Você olha hoje, a gente está aqui recente, mas a grande maioria já veio lá da igrejinha pequena ali na entrada do Roseiral. E você olha hoje esse templo, Você olha hoje esse terreno, Você vai ver que isso aqui é o que, pastor? Isso aqui é a materialização de um sonho. Amém ou não amém? Quantos de vocês sonharam com isso? Quantos de vocês sonharam em um dia ter esse templo? Eu lembro quando eu ia pregar naquela igrejinha, eu parecia que eu ia derreter de tanto calor, não tinha janela na igreja, pastor, o que é isso? Isso aqui é o sonho se realizando, é o sonho se realizando. Então tudo que nós vemos, tudo que você vê é o sonho de alguém materializado. Se você vê um carro,
ali é o sonho de Henry Ford. Ele fez o primeiro carro. Primeiro ele começou fazendo arado. Trabalhava na lavoura com o pai. E era muito difícil ficar batendo, né? Seguindo lá, ó, os bois no arado. Então ele tinha uma mente mecânica. E aí então o que ele fez? Henry Ford, a primeira coisa que ele fez foi um arado a vapor. Olha só, ele usou a dificuldade dele para criar algo. E aí ele criou o primeiro arado a vapor. E depois ele criou o primeiro automóvel. Então quando você entra no carro, né? Quando você entra em qualquer veículo do mundo e você anda, você faz a viagem, né? Num dia você consegue sair daqui e chegar lá em Brasília. Olha só que coisa impressionante, de carro, é avião mais ainda, né? Mas vamos para o carro, que coisa impressionante, pois isso daí, alguém um dia sonhou. Isso não existia, e alguém sonhou, aleluia, e Deus deu graça, e Ele construiu isso. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Deus quer materializar os teus sonhos também. Deus quer tornar o teu sonho realidade. Amém ou não amém? Então nós precisamos entender isso, né? A própria mãe, quando ela olha para o filho, ela lembra o quanto ela sonhou, o quanto ela esperou para ter o filho. Ela lembra das dificuldades. Poucos dias mesmo eu estava conversando com a minha mãe, e ela estava me contando a história de quando estava grávida de mim. A minha mãe já tinha sofrido muito com a primeira gravidez. 16 anos de idade ela teve o primeiro filho. Lá em São José a gente começa cedo. E nosso filho, meu irmão veio doente, hemofílico. E ela tinha muita dificuldade. Ela descobriu a hemofilia do meu irmão quando ele tinha 6 meses de idade. E aí quando ela ficou grávida pela segunda vez, ela orou ao Senhor. E ela falou assim: Senhor, se o médico falou que todos os meus filhos vão nascer doentes, não tem jeito. Mas Senhor, se o meu filho nascer sem essa doença, eu vou dar 10 cultos em ações de graças pela vida dele, pela saúde dele, pelo milagre dele. Do primeiro ano de vida até o 10º ano de vida eu vou dar um culto de ações de graça. E eu nasci sem nada. Não tem explicação para medicina, O meu irmão nasceu hemofílico e a minha irmã nasceu trombofílica, o inverso, O meu irmão não coagulava o sangue e a minha irmã coagula rápido demais. Por isso ela tinha tantos abortos. Mas eu fiquei no meio. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então quando nós olhamos, e aí minha mãe contando para nós, eu lembro que meu pai falou assim: olha, toda vez que eu estava mesmo na rapa, lá no fundo do poço, tua mãe chegava para mim e falava assim: eu estou grávida. Eu falei: meu Deus do céu. Então Deus, Ele faz isso, aleluia. E quando ela conta, quando eu vi você chegando, aleluia, porque o meu irmão, quando nasceu, ele nasceu completamente roxo, por causa da hemofilia, todo roxo. E quando eu vi você nascer, aquele bebê lindo, parecia um europeu, olhos verdes, louro, parecia um anjo, aleluia, eu sei que o meu sonho está sendo realizado. Aleluia, você tem sonhos, amém ou não amém? Deus quer realizar esse sonho. Esse sonho é para a glória do Senhor, aleluia. Então guarde isso no seu coração. Então você precisa entender isso, aleluia. A minha vida não acabou. Enquanto eu estiver aqui, eu continuo lutando, eu continuo sonhando e eu continuo crendo, aleluia. Eu gosto de ver isso no meu pai, está com 68 anos. E ele falou assim comigo: terça-feira nós fomos para 3 dias, semana eu fui 2 vezes em 3 dias.
E eu fui com ele 3 dias fazer uma supervisão de uma igreja lá. E ele falou assim comigo: agora eu estou cuidando de 4 obras. Eu falei: misericórdia, chega a me dar arrepio só de pensar. 4 obras. Construindo uma casa, está fazendo um muro, está reformando o banheiro da igreja e está fazendo mais uma outra coisa que já não lembro mais o que é. Ele não para. Aí ele virou para mim e falou assim: tem mais uma coisa que eu vou te falar. Na hora que essa crise passar, eu vou terminar aquele acampamento em nome de Jesus. Aleluia! Não pare de sonhar. Aleluia! Porque cada sonho que você realiza, é o poder de Deus na tua vida. E a glória vai para Ele. Amém ou não amém? Agora, para sonhar, tem que abandonar a zona de conforto. Tem que abandonar a zona de conforto. Não tem como as coisas acontecerem sem você sair desse espaço. Para você conseguir algo maior, você precisa crescer na mesma proporção. Você não pode dar um carro para o teu filho com 15 anos de idade. Tem pai que faz isso, mas está errado. Por quê, pastor? Porque ele não tem o crescimento e a maturidade necessária e legal para administrar aquela situação. Ele precisa ter 18 anos. E quando ele tiver 18 anos, ele vai ter que entrar na autoescola. Ele vai ter que tirar a carteira de habilitação, vai ter que passar lá naqueles testes, tudo, entrar ali naquela baliza, dando marcha ré, saindo, os anjos do Senhor agarrando os cones para ajudar, e depois ele vai começar a dirigir. Aí eu fico olhando os pais, o que eles fazem? O garoto está com 16 anos, compra uma moto para o filho. Não sei se alguém aqui já comprou uma moto para o teu filho, mas deixa eu falar uma coisa para você. Foi uma péssima coisa que você fez. Falo isso por você, meus filhos podem me pedir qualquer coisa, mas nunca na minha vida me peça uma moto que eu não dou. Porque o para-brisa da moto é a nossa cara. Então, nós precisamos entender isso. Deus, quando Ele quer realizar um sonho na tua vida, Ele vai falar assim: olha, você vai ter que crescer. Você vai ter que amadurecer para conseguir administrar isso. Vocês estão me entendendo? Amém ou não amém? Se você não amadurecer, essa bênção ela pode se tornar um veneno. Se você não amadurecer, isso pode se tornar algo ruim. Então Deus, para realizar esse sonho que você tem buscado, a primeira coisa que Ele quer que você faça é que você creia. Mas a segunda coisa que Ele quer que você faça é que você abandone a zona de conforto. Você precisa ir ao encontro da tua oportunidade. E isso significa que você vai ter que sair desse espaço cômodo que você está se encontrando, que você se encontrou. O cego Bartimeu, quando ele ouviu que Jesus passava, ele começa a clamar, e a Bíblia diz que a multidão manda que ele se calasse. Qual foi a atitude dele? A Bíblia diz que ele fez o quê? Ele clamou ainda mais alto. Se ele se calasse, ele ia morrer cego. A mulher do fluxo de sangue venceu a multidão, venceu o medo, venceu a debilidade física, para que ela tocasse ali na orla das vestes de Jesus e ficasse curada. Zaqueu, para ver Jesus, ele superou a dificuldade, subiu numa árvore para ver Jesus. O que eu vou aprendendo aqui é que todos eles buscaram, aleluia. Fala para o teu irmão assim: esse sonho não vai cair no teu colo. Não, você vai ter que ralar, meu amigo. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que buscar. Capítulo 29 de Jeremias, Deus está falando dos planos dele para Israel. Olha que coisa interessante. Deus está falando dos planos dele para Israel. Mas aí Deus fala assim: buscar-me-eis. Eu gosto muito desse versículo. Buscar-me-eis
e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que Deus está falando? Olha, eu tenho planos para você, aleluia, e eu tenho planos de paz e não de mal. É isso que Ele está falando. Mas preste bem atenção, você vai ter que buscar, você vai ter que fazer a sua parte. Então você precisa desejar ser bem sucedido em tudo na vida. Amém ou não amém? Outra coisa importante é que tem gente que quer vencer só numa área. Pergunta, pastor, o pastor pergunta: o que você quer vencer? Para resolver teus problemas. Todo mundo fala assim: pastor, para eu resolver meus problemas, eu queria ser rico. Se riqueza for a solução de problema, rico não se matava, rico não se suicidava, rico não era viciado em cocaína, né? Se riqueza fosse a solução do problema, então, meu filho, nessa terra a riqueza era o céu. Agora preste bem atenção, você precisa entender que quando Deus ele faz a obra, Ele quer fazer a obra completa. Amém ou não amém? Deus ele não quer te levar para o céu, mas com um casamento que parece o inferno. Não, vou levar ele para o céu porque o inferno ele já viveu aqui na terra com aquela capeta. Não, Deus ele quer te dar o céu, mas Ele quer que você tenha um céu aqui nessa terra também. Ele quer que você tenha um casamento abençoado aqui nessa terra também. Pastor, então qual áreas eu preciso ser bem sucedido? Aí nós vamos então pegar a escala de valores bíblica para um cristão. Primeira coisa, você precisa ser bem sucedido como filho de Deus. Fala para o teu irmão assim: você precisa ser bem sucedido como filho de Deus. Primeiro plano é eu e Deus. Eu e Deus. E quando eu falo eu e Deus, eu não estou falando da igreja, eu não estou falando da obra de Deus, eu estou falando de um relacionamento que você tem com Deus. Tem pessoas que confundem fazer a obra de Deus com relacionamento com Deus. Uma coisa, outra coisa. Você precisa ter um relacionamento com o teu Deus. Amém ou não amém? Você precisa ser um adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Tem que sair do plano da adoração do Antigo Testamento e viver o plano da adoração do Novo Testamento. O que a mulher samaritana diz? Senhor, aonde que a gente deve adorar? Em Jerusalém ou aqui no monte de Samaria? E aí o que Jesus fala? Nem lá nem cá, mas a hora vem, e agora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo o seguinte: você não tem que ser adorador no templo, você não tem que ser adorador no domingo, você tem que ser adorador 24 horas por dia. Você tem que ser o adorador, lá na sua casa. Pastor, como é que é esse negócio de ser adorador? Vou ter que cantar o dia inteiro. Um adorador por excelência. Não. Adorador significa, aleluia, que cada palavra, que cada atitude, que cada gesto que você pratica remete glória para Deus. Isso é ser um adorador. Amém ou não amém? Então, primeira coisa, você precisa ser bem sucedido como filho de Deus, para quando você chegar no céu, você ouvir essa frase: esse é o meu filho amado. Como Jesus, ele ouviu, aleluia, de Deus: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, eu tenho alegria. Segunda coisa, na escala de valor bíblica: primeiro, o meu relacionamento com Deus. Segundo, o meu relacionamento familiar. E aí aqui tem 2 degraus. Primeiro, a esposa,
e depois os filhos. Primeiro a esposa e depois os filhos. Se os filhos estiverem afogando e a mulher também estiver afogando, você vai socorrer quem? Os filhos ou a mulher? Os maridos vão falar assim: tu que não aprende a nadar não, né? Biblicamente, primeiro tem que socorrer a mulher, porque ela é carne da tua carne e osso dos teus ossos. Porque você cria filho, e um dia ele vai achar uma Rebeca e vai, tchau mãezinha, tchau paizinho, e vai vazar. Então preste bem atenção. Em segundo lugar, você tem que ser bem sucedido como esposo e como esposa. Amém ou não amém? Isso vai ser um requisito que vai ser tratado lá no tribunal. Vou voltar na tal da tela de 50 polegadas. Vai descer a tela de 50 polegadas lá no tribunal. Vai falar: como é que tu tratou a tua mulher? No pão de ló, Jesus. Tratei ela no pão de ló. Aí vai tu gritando com a tua mulher. Então, segunda coisa, seja bem sucedido como marido. Amém ou não amém? Se a tua esposa tivesse a oportunidade de voltar no tempo, ela casaria com você de novo? Minha já falou que casava. Falei: tá certo, meu amor, tu não vai encontrar coisa melhor mesmo não. Ela casaria de novo com você? Você foi a melhor escolha da vida dela? Amém ou não amém? Você tem que ser bem sucedido nisso. Você tem que ser vencedor no céu, mas você também tem que ser vencedor dentro da tua casa. Amém, irmãos? Como marido, como esposa, você precisa ser bem sucedido como pai e mãe, na escala de valores. Deus, esposa e filhos. A tua descendência. Por quê, pastor? Porque a minha descendência, ela leva o legado. Ela leva o meu legado. A minha descendência, ela leva a mensagem do evangelho para outra geração. O vovô, quando ele aceitou Jesus, meu pai tinha 6 anos de idade, tem 62 anos. Que meu vovô aceitou Jesus, meu pai tem 68. E ele levou, o legado do evangelho para os filhos. E os filhos, que no caso o meu pai, que é o filho do meio, 4 para cima e 4 para baixo, 4 para apanhar e 4 para bater. Ele agora passou o legado do evangelho, tem passado para mim e para a Suelen, e passou para o meu irmão. Agora é a minha responsabilidade passar o legado do evangelho para os meus filhos. Então preste bem atenção, você precisa ser bem sucedido como pai e mãe. Você precisa educar teu filho para ele ser uma bênção. A Bíblia diz que os filhos, são herança do Senhor, como flechas na mão do valente. Pastor, o que quer dizer flecha? Eu costumo dizer isso para meus filhos. E eu costumo dizer isso para meus discípulos: olha, você é a minha flecha. Porque a flecha na mão do valente quer dizer que ele bota a flecha aonde ele não vai. Olha que coisa poderosa isso. Tem lá o muro da cidade cercando. Eles querem entrar na cidade, mas eles não conseguem. Ele pega a flecha, ele acende a flecha e a flecha vai aonde ele não consegue ir. Sabe o que Deus está falando? O teu filho vai muito além de você. É isso que a Bíblia está falando, aleluia. Você crescer, o teu filho vai crescer ainda mais.
você prosperou, o teu filho vai prosperar ainda mais. É isso que Deus está falando. Você tem que ser bem sucedido como pai. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Você tem que ser bem sucedido também como um profissional, como servo de Deus, que tem a bênção. O que Deus fala para Abraão? Para Salomão: o que você colocar a mão vai ser abençoado. Aonde você pisar vai ser abençoado. Essa bênção tem que estar sobre a tua vida. Aleluia. Você está trabalhando para alguém, aquela pessoa, ela é abençoada porque você está ali. Aleluia. Aquela pessoa prospera porque você está ali. O que Faraó fala de José? Quando José revela o sonho e já dá, né, a estratégia. Ele mata a cobra e mostra o pau. É isso que José faz. Ele não só interpreta o sonho, ele interpreta o sonho e fala o que Faraó tinha que fazer. Faraó fala assim: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Aleluia. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Faraó por causa de José. A Bíblia diz que Deus abençoou Labão por causa de Jacó. Olha que coisa tremenda isso. Labão era um 7-1, era um pilantra, né? Dava nó em pingo de éter e escondia as pontas. Mas Deus abençoou ele por causa de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você chega na sua empresa, o que o teu patrão fala de você? O que o patrão fala de você, né? Você é bênção ali no seu trabalho. Você tem gerado glória ao Senhor através do teu trabalho. Quarta coisa importante na escala de valor, né? Nós também, como servos de Deus, temos que frutificar. Então é Deus, é a esposa, os filhos, o trabalho e o ministério. Eu tenho que frutificar no reino de Deus, porque eu fui colocado aqui nessa terra, amém? Para multiplicar. Jesus falou aí de fazer discípulos. Então você tem reproduzido, né? Você tem levantado, ganhado pessoas para Cristo. Você tem cuidado de pessoas. Você tem praticado o amor ao próximo. Você tem pregado o evangelho. Você tem sido, alguém que leva a palavra de salvação e de esperança para as pessoas. Nós precisamos ser bem-sucedidos, mas isso vai exigir você de sair da zona de conforto. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Fala assim: eu vou ter. Fala, eu vou ter que sair da zona de conforto. Vai ter que tirar o burro da sombra, senão nada vai acontecer. Então nós precisamos entender isso. Isso vai exigir buscar, como eu falei. Isso vai exigir dedicação. Isso vai exigir você se esforçar. Isso vai exigir maturidade espiritual. Por isso Davi fala para Salomão: olha só que coisa interessante, esforça-te e seja homem. Ele está dizendo, você tem que se empenhar, você tem que se dedicar, mas você também tem que ser homem. E quando ele fala você tem que ser homem, ele está dizendo o quê? Você tem que ser maduro. Você não pode ser moleque, você não pode ser criança, você não pode ser imaturo. Se você amadurecer, você vai alcançar. Então preste bem atenção no que eu vou falar para você. Esse sonho que Deus plantou no teu coração vai acontecer quando você amadurecer o suficiente para administrar ele. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. E quando chega nessa hora, muita gente desiste. Por quê? Porque é muito mais fácil desistir do que lutar por alguma coisa maior. É muito mais fácil desistir do que sair da zona de conforto.
Então não existe como você ser, bem sucedido. Não existe como você ser abençoado sem que primeiro você vença esses obstáculos. Agora preste atenção, às vezes o nosso maior obstáculo não é o diabo. Hoje eu preguei lá na igreja, falei sobre os nossos, lá na sede, falei sobre os 3 inimigos do homem, que a Bíblia fala. Primeiro inimigo do homem é o diabo, né? E a gente adora botar a culpa no diabo. Tudo que acontece, pastor, o diabo está lá em casa, pastor. O diabo está lá em casa. Pastor, minha mulher está endemoniada. O diabo está lá em casa. É tudo a culpa do diabo. O diabo está, caramba, não tem nada com isso não. Está lá no outro canto. O primeiro inimigo que a gente precisa vencer é o diabo. E Tiago capítulo 4, versículo 7, na parte B do versículo diz assim: resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Como eu venço o diabo, pastor? Resistindo ao diabo. Segundo inimigo que eu preciso vencer é o mundo. E aí o que 1 João diz? Que existe algo em nós que vence o mundo. É a nossa fé. Aleluia. Então pela fé eu venço o mundo, esse sistema podre que está aí fora. Eles podem concordar com tudo isso, mas eu não concordo. Eu não sigo o sistema do mundo, eu sigo a minha fé. É isso que João está falando. E o terceiro inimigo é a carne. É a carne. Pastor, como é que eu venço a carne? Está lá em Tiago capítulo 4 também, no versículo 7, na parte A. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que eu venço a minha carne? Me sujeitando a Deus. Pastor, o que é me sujeitar a Deus? É aceitar a vontade de Deus, é viver a maneira de Deus, o querer de Deus, é crucificar a minha carne. É isso. Então às vezes o maior obstáculo não é o diabo. Às vezes o maior obstáculo não é o pecado. Às vezes o maior obstáculo não são as pessoas que nos rodeiam. Às vezes o nosso maior obstáculo somos nós mesmos. É acreditar que Deus pode fazer. Em muitos momentos Deus acredita em nós, mas nós não acreditamos. Em nome de Jesus, que você entenda, aleluia, que você é filho de Deus e você nasceu para vencer. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Você precisa acreditar no amor de Deus, que nós acabamos de cantar, um amor impressionante, aleluia. E esse amor, ele faz com que Deus sonhe o melhor para nós. Nós precisamos acreditar em nós mesmos e em nossa vitória. Então não aceite as suas limitações, não aceite os seus medos como uma condição permanente, aleluia, porque a maneira como você se vê determina como você será, como você tem se visto. E para encerrar, para nós orarmos, você precisa entender que você recebeu de Deus plena capacidade para vencer. Levanta sua mão e diga assim: eu recebi de Deus plena capacidade para vencer. Aleluia, aleluia. Você precisa entender isso. Deus, Ele quer que você seja bem-sucedido, mas para ser bem-sucedido eu tenho que sair da minha zona de conforto e buscar o Senhor. E em terceiro lugar, aleluia, Deus, Ele já te deu a capacidade para vencer. Primeira coisa, você precisa acreditar no amor de Deus, eu já falei isso. Segunda coisa, você precisa acreditar nos propósitos de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida, amém? E o propósito que Ele tem não é esse casamento que está aí não. O propósito que Deus tem não é esse marido aí que Ele desenhou não. Não, olha para ele e fala assim: não é esse não.
pastor, quer dizer que tem que trocar? Não. Pedir divórcio ainda vai botar a culpa no pastor. Não. Eu estou falando que ele tem que mudar. Aleluia. Amém ou não amém? Você precisa acreditar nos propósitos de Deus. Você precisa entender o que Paulo disse: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem uma história para você, aleluia. Quando Deus ele fala de Sansão, Deus conta para a mãe de Sansão, e para Manoá, o que Sansão tinha que ser. Olha só, ele nasceu debaixo de um propósito. Você também nasceu debaixo de um propósito. Aleluia. E o propósito que o Senhor tem para você é de vitória, é para a glória do nome do Senhor. Então acredite no propósito de Deus. E terceiro, acredite no seu poder, porque Ele te ama. Aleluia. Ele projetou algo grande para você. E terceiro, Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para realizar. Então você é especial. Deus te criou, Deus preservou a tua vida, e Ele tem um sonho a teu respeito. Aleluia. E Ele te deu plena capacidade, aleluia, para vencer. E você fala: pastor, então aonde que está essa graça? Aonde que está, pastor, essa visão, essa sabedoria que eu preciso? O milagre já está dentro de você. Amém ou não amém? Fala para o teu irmão assim: o milagre já está dentro de você. Já está dentro de você. Aleluia. Olha lá o tamanho do milagre de Juliana. Olha que milagrão. Já está dentro de você. O que Deus fala para Gideão? Acho tremendo isso aqui. Deus chega para Gideão. Gideão está malhando o trigo no lagar, fazendo a coisa certa no lugar errado. Mas isso é uma outra mensagem. E o anjo chega dando uma moral para Gideão. Gideão, homem valoroso, homem de coragem, o Senhor é contigo, Gideão. Se é comigo, por que não estou passando esse aperto todo? Senhor, o meu pai, a minha família é a família mais pobre de Manassés. Imagina, a Bíblia fala que os midianitas estavam pilhando Israel há 7 anos, se eu não me engano. Acho que são 7 anos ou 6. Agora falhou. 6 anos? 7, agora esqueci. Aí, o que acontece? A Bíblia diz que Israel empobreceu muito, por causa de todos os saques que os midianitas faziam. Aí Gideão vai e fala assim: olha só, para a gente analisar. O anjo, a minha família é a mais pobre de Manassés. Então, se Israel já era pobre e o pai de Gideão era o mais pobre, tu imagina a situação dele, hein? Já parou para pensar? Mas aí Deus vira para Gideão, um improvável, como Salomão, E Deus vira para Gideão e fala assim: o Senhor olhou para Gideão e disse: vai nesta tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. O anjo não deu uma soprada, Eu gosto de dar uma soprada nos outros, mas não foi o caso. Gideão não levou uma soprada do anjo. Gideão não recebeu um manto, o anjo caiu, recebeu. Não! Sabe o que o anjo falou? A força que tu precisa já está dentro de você. Aleluia! Já está plantada dentro de você. Deus estava falando para Gideão: antes que essa história começasse a acontecer, aleluia, a unção
que você precisa para vencer já estava plantada na tua vida. Preste bem atenção, a unção que você precisa para ter uma vida bem-sucedida já está dentro de você. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Esqueci que tem ceia. Aleluia, esqueci da ceia. Você tem essa unção, você crê nisso? Diga glória a Deus. Então as respostas que você busca já estão dentro de você, meu querido. O Senhor já plantou ela. Então você precisa acreditar que você recebeu plena capacidade para vencer. Amém ou amém? Então guarda isso no teu coração. Se coloque de pé. Guarda isso no teu coração. Nunca é tarde para começar. Amém ou não amém? Nunca é tarde para começar. Salomão tinha 40 anos quando começou ali. Falei isso com a Eliane. De 40 em 40 anos Deus costuma dar uma reviravolta na vida da gente, né? E eu com 40 anos Deus me tirou de um lugar e me botou em outro. E às vezes as pessoas com 40 anos já tá batendo biela. Eu não estou aguentando, eu não tenho nada mais para minha vida. Você sabe quantos anos Daniel tinha quando ele foi dormir com os leões? Quando a gente conta a história na escola dominical, a gente pensa num jovem, né? A gente pensa num jovem no meio dos leões. Daniel tinha mais de 80 anos quando ele foi lançado na cova dos leões. Faz as contas, foi Império Persa. O cativeiro babilônico já tinha acabado. Só de cativeiro foram 70 anos. Daniel tinha mais de 80 anos. Pastor, o que isso significa? Com 80 anos, Deus deu a história mais bela da vida de Daniel. Quando nós falamos de Daniel, a primeira coisa que você lembra é o quê? Da cova dos leões. Vira para o teu irmão e fala assim: nunca é tarde para começar. Aleluia. E fala para ele assim: enquanto tiver fôlego, Deus está escrevendo a tua história. Isso, diga glória a Deus. Aleluia. Sobe aqui para nós cantar. Opa. Aleluia. Não importa se você falhou no passado, tenta de novo. Amém ou não amém? Tenta de novo. Não importa se você prometeu que ia ser uma mulher sábia e essa semana você não foi, tenta de novo. Aleluia. Não importa se você falou: Senhor, essa semana eu vou orar e ler a Bíblia todo dia, e você não conseguiu. Sabe qual é a palavra de Deus? Tenta de novo. Tenta de novo. Aleluia. Guarda isso no teu coração. Mais importante do que aconteceu com você é como você vai reagir a isso. Não importa o que falaram de você, não importa a maneira como você nasceu, não importa o que falaram da tua história. Deus tem uma história para você. A história que importa não é a que foi escrita na terra. A história que importa foi aquela que foi escrita no céu. E é essa que você deve buscar. Aleluia. É essa que você deve clamar. É por essa que você deve se esforçar. Então não passe a vida sonhando, somente se preparando. Chegou a hora de realizar. Aleluia. Realizar algo bom para Deus. Realizar algo bom para a sua família. Aleluia. Realizar algo bom para você. Você pode. Aleluia. A palavra do Senhor para você é: vai nesta tua força. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor. Rompendo em fé. Aleluia. Louvado, Senhor, seja o teu nome, Pai. Aleluia. Vamos romper em fé nessa noite, amados. Aleluia. Toda vez que a minha fé
Obrigado, Senhor. Aleluia. As montanhas se Senhor Deus, cada vez mais perto de Ti. E as provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Diga! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia eu vou sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou ver, rompendo em fé. Pode cantar. Cada vez que a minha fé Senhor Deus, cada vez que a minha fé é provada, Aleluia! Tu me dás a chance de crescer um pouco mais, um pouco mais. as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, Sim, meu Deus, me leva mais perto de Ti, Senhor. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não Não me impedir, não vai te impedir. Não vai te impedir. Aleluia. se diante Declare de isso, mim declare isso não se profeticamente. abrir o mar, Deus vai me fazer um som em fé. Minha vida se revestirá de Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. vou plantar e A cada dia eu vou rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Cada dia eu vou ver. Vamos mover o sobrenatural. Vou vencer, sim. Vou plantar e colher. A cada dia eu vou ver, rompendo em fé. A cada dia, a cada dia. A cada dia eu vou ver, rompendo em fé. Diga mais uma vez. A cada dia eu vou rompendo em fé. Você crê nisso? Você crê nisso que o Senhor tem te chamado para romper em fé? Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então levante a sua mão direita ao céu e você vai começar a orar. Os diáconos já podem se posicionando aqui, mas você vai começar a profetizar agora sobre a sua vida. Você vai começar a profetizar agora sobre o seu ministério. Você vai começar a profetizar porque a tua vida é para a glória de Deus. E não importa o que o homem diga, não importa o contexto onde você nasceu, o que importa é a história que o Senhor escreveu. Pode começar a orar, toda a igreja orando em voz alta. Jonatas vai estar orando ao Senhor, aleluia. Enquanto Jonatas ora, você vai começar a profetizar nesse momento.
Aleluia. E você vai começar a declarar: Senhor, eu quero ver milagres na minha vida. Senhor, eu quero ser um agente de milagres. Usa minhas mãos. Usa, Senhor, minha boca. Usa minha vida. Usa-me, Senhor. Aleluia. Pode orar. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te adoramos nesta noite, Senhor, e apresentamos nossas vidas como sacrifício vivo e agradável ao Senhor nosso Deus, diante da palavra que foi pregada nessa noite, Senhor. Santo Espírito de Deus, cria uma transformação, Senhor, e um reboliço dentro de nós, ó Pai. Levanta-nos nessa fé transformadora, Senhor, ó Deus. Oh Deus, que essa palavra seja realidade dentro de nós, ó Pai. Que quando começar essa semana, que no amanhã, Senhor, ela seja viva em nós, ó Deus. A prática dela seja vista em nós, Senhor. Ó Deus, que não caia no nosso esquecimento, Espírito Santo. Que no nosso andar, falar e agir, Tu nos faças lembrar, ó Pai, desta mensagem, e ela seja aplicada em nós, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia. Aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor nesse momento. E a Santa Ceia do Senhor é para todos aqueles que são batizados em uma igreja evangélica e estão em plena comunhão com Cristo e com a igreja. Se você se enquadra nesse princípio, independente da sua denominação, você pode pegar do pão, pegar do cálice. Nós vamos comer todos juntos e beber todos juntos, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus, lembrando que a nossa vitória, aleluia, começou ali na cruz, quando Jesus Cristo derramou o seu sangue por mim e por você. E o apóstolo Paulo então ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aleluia. A palavra do Senhor nessa noite é essa: olhe para dentro de você, se examine agora. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós lembramos dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Aí nós lembramos que nós carecemos da graça de Deus. Aí nós lembramos que nós carecemos do perdão do Senhor. Quando nós olhamos para o nosso pecado, nós nos sentimos impotentes. Mas aí Paulo diz: olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: mais forte do que o nosso pecado, mais poderoso do que o nosso pecado, é a graça do Senhor Jesus. Por isso você vai clamar agora pelo sangue de Jesus Cristo, que purifica a minha vida e a tua vida de todo o pecado. Aleluia! E te torna apto para pegar desse pão, pegar nesse cálice. Aleluia! Olhar para o céu e dizer: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Eu sou filho de Deus.
Então eu quero que você se coloque de pé agora em nome de Jesus. Ministério de louvor vai estar adorando ao Senhor. E enquanto o ministério de louvor estiver adorando, você vai estar também em adoração, em espírito, em oração. Aleluia. Você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice, você que é batizado. Você que não é batizado ainda, pegue a uva. No momento em que nós tomarmos do cálice, você vai comer a uva. E você vai ficar agora ligado no alto. Aleluia. Porque o Senhor está nesse lugar. A Bíblia diz que nós precisamos fazer isso em memória do Senhor. Isso quer dizer que você deve remeter a sua mente ao Calvário, lembrando, aquela cruz era para mim, aquela cruz era minha, mas Ele, aleluia, tomou a cruz, aleluia. Mas também a Santa Ceia remete também a nossa mente para aquele jardim, para aquele sepulcro, com aquela pedra removida, aleluia, com aquele sepulcro vazio, porque Ele não está mais ali, Ele já ressuscitou, aleluia. Então, com essa mente agora, em adoração, em gratidão, em louvor ao Senhor, nós vamos cear em nome de Jesus, aleluia. Ministério de louvor pode adorar ao Senhor. As diaconisas, aleluia, podem ministrar os elementos da igreja. Toda a igreja em adoração. Aleluia. Ele se deu para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriram, nada vencerá seu grande amor. E onde está o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra Senhor, louvado Senhor seja o teu nome. A terra estremeceu, sepulcros se abriram, nada vencerá seu grande amor.
Comece a adorar o nome do Senhor Seja o teu Jesus. nome. Tu és digno, Comece a Pai. adorar o nome do Tu Senhor és digno, Senhor, Jesus. de toda a honra, toda a glória. Comece a adorar o nome do Tu és Senhor santo, Jesus. Pai. Tu és santo, Senhor. Aleluia, a Bíblia diz que João, aleluia, viu aquele livro selado. E ele que chorava, porque ele queria ler. Ele queria ver o que estava escrito. Que é digno de abrir o livro, Tu és santo, Senhor. de romper os seus céus. E aí veio aquela voz. Aleluia, só Jesus que é digno. Aleluia, o Cordeiro de Deus. Aleluia, que foi morto, mas ressuscitou. É digno de abrir o livro. Tu és santo, Senhor. Aleluia, os céus adoram, os céus o glorificam, mas a igreja também adora o Senhor. A tua vida é expressão de adoração ao Senhor. Labassurianda, labalagachore, e nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque a nossa história foi escrita pelo Senhor. Aleluia, aleluia, o Senhor escreveu a nossa história. O Senhor nos deu um nome, diz a tua palavra. O Senhor a dívida. O Senhor nos comprou. O Senhor nos deu o teu Espírito Santo, que é a tua salvação. Aleluia. O Senhor habita em nós. Nós somos o templo do teu Espírito. E nós louvamos o teu nome nessa noite, te adoramos. Porque pela graça do Senhor, pela tua misericórdia, não porque temos, não porque somos, mas porque tu nos amou. E hoje nós podemos pegar desse pão, aleluia. Hoje nós podemos pegar desse cálice e dizer: eu faço parte da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso a palavra do Senhor diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comamos agora todos deste pão e adoremos a Ele. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Cantamos Cantamos aleluia. Levante a tua mão e adore ao Senhor. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Andamos, Cantamos aleluia. andamos. Aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia.
Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bebamos agora todos deste cálice e adoremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A terra estremeceu, céus se abriu, nada vencerá seu grande. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão assim. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero empoderar você hoje na unção do Espírito Santo de Deus. Declaro sobre a tua vida agora a proteção do Senhor. O Senhor vai à tua frente, aleluia, endireitando caminhos tortos e quebrando, aleluia, as correntes de ferro. O Senhor vai à tua frente, dando a direção para a tua vida. Os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, ao redor da tua casa, da tua família, e o maligno não vai te tocar. Você vai ter uma semana de vitória, você vai ter uma semana de boas notícias, você vai ter uma semana de prosperidade, você vai ter uma semana debaixo da graça do Senhor, porque Ele venceu por mim e por você. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, em nome de Jesus. O grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre, e todos digam amém. Aplauda o Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.